Nós iniciamos uma série de mensagens chamada Eu Orei e Deus Ouviu. O objetivo nosso dessa mensagem, dessa série de mensagens, é enfatizar, irmãos, que quando a gente ora, Deus ouve. Amém? Não é gostoso saber disso? Quando você fala com alguém, Ele responde, Ele atende, Ele olha para você. Deus olha para nós com olhos de amor, de carinho e com autoridade de quem pode todas as coisas. Mas nós precisamos muitas vezes apenas orar. E nós já vimos aqui, irmãos, que o povo hebreu estava acostumado a ter um sacerdote a quem eles pediam para orar, para que Deus fizesse a sua intervenção. E aí nós vimos, através de João 14, verso 13, que nós estamos repetindo esse versículo, porque esse versículo faz parte da nova aliança. Na velha aliança tinha o sacerdote que quando eles oravam, quando o sacerdote levava a causa do povo diante de Deus, Deus abençoava. Mas chega Jesus e diz: eu celebro uma nova aliança com vocês. E agora João 14, 13 diz: e tudo o que vocês pedirem em meu nome, eu farei, a fim de que o Filho revele a natureza gloriosa do Pai. Nos nova aliança, um novo sacerdote no céu, um sacerdote atualizado, um sacerdote que foi homem como nós, sentiu dores que nós sentimos, um sacerdote que viveu na terra que nós vivemos e que sabe muito bem o que é precisar de uma intervenção do Pai e poder contar com ela na hora certa. Então esse Jesus veio, pagou todos os preços que precisava e diz: agora é em meu nome, sempre que vocês usarem o meu nome nas suas orações para pedir alguma coisa ao Pai, será feito para que Ele seja glorificado. Então, irmãos, quando a gente pede alguma coisa para Deus, além de ser bom para nós, é para que Deus seja glorificado. Isso me faz pensar que tem coisas que às vezes Deus permite acontecer, e a gente sente a dor, a gente enfrenta o problema, a gente enfrenta a dificuldade, mas qual é o projeto disso? Qual é o propósito disso? Você nunca perguntou: Senhor, por que eu estou sofrendo? Senhor, por que aconteceu isso na minha vida? Senhor, por que está acontecendo isso? Quando você entra em momentos de dor, de sofrimento, de enfermidade ou de perda, seja afetiva, seja de pessoas, seja um relacionamento marido e mulher, pais e filhos, você sempre quer saber por que está acontecendo isso. E aí Jesus disse: se você orar no meu nome, Deus vai atender para que a natureza gloriosa do Pai seja revelada através do Filho e o Pai seja glorificado. Então, irmãos, tem dor que nós sentimos para Deus ser glorificado. Tem mal nisso? Glória a Deus, a gente ser um instrumento da glória de Deus. Quem aqui já orou falando: Senhor, eu quero ser instrumento da sua glória? Já fez essa oração? Irmãos, eu tenho ouvido muitos irmãos fazer, e eu mesmo já fiz e faço essa oração. O que eu mais quero é ser um instrumento para que Deus seja glorificado. O que significa isso? Que muitas vezes eu vou sentir uma dor, e então eu vou orar, Deus vai ouvir e o Pai vai ser glorificado, porque aquela intervenção não tem outro, é só Deus que faz. E quando as pessoas admitem que Deus faz, Deus é glorificado. Nós já tivemos vendo então na história do Velho Testamento alguns personagens. O primeiro personagem nós vimos na primeira mensagem, que quando Moisés orou, a provisão apareceu. Qual era a necessidade que Moisés precisou orar? Era alimento. Moisés orou e veio alimento do céu. Nós vimos domingo passado que Josué orou e tomou posse das promessas. Deus tinha promessas para o povo, e de repente o povo olha e se assusta, e o povo vê que as promessas parece que não vão se cumprir. Parece que aquilo se perdeu, parece que aquelas promessas foram feitas, mas quem fez a promessa se esqueceu. Mas, irmãos, imagina Deus que promete se esquecer, sabendo tanto que Ele nos ama. Mas muitas vezes o que precisa? Orar para que a promessa se cumpra. Então Josué orou e tomou posse das promessas. E hoje, irmãos, nós vamos ver que nós vamos aprender uma outra lição. Débora orou e venceu os seus inimigos. Amém? Você sente que tem algum tipo de inimigo rondando a sua vida?
o inimigo da enfermidade, o inimigo do desentendimento relacional, o inimigo das finanças, perda de emprego ou alguma despesa inesperada. Qual tipo de inimigo pode te rondar? Muita coisa. Irmãos, viver é algo perigoso. Cada dia que a gente levanta da cama, você agradece a Deus porque Ele está com você, porque você não sabe o que vai te acontecer. Mas não importa o que vai acontecer, se Deus é por nós, nada será contra nós. Então, nessas circunstâncias, muitas vezes, irmãos, os inimigos que estão nos rodeando, eles só serão removidos quando eles perceberem que nós estamos orando. Então, o título dessa palavra é usando a personagem bíblica chamada Débora, que vai orar e Deus vai responder. Mas vamos ver um pouquinho, quem foi Débora? Nós sabemos que no período dos juízes, Deus levantava muitos homens e levantou esta mulher para ser alguém que consultava a vontade de Deus, e Deus trazia a direção, a resposta, Deus trazia a orientação. Então a gente sabe que tivemos muitos homens, como juízes, mas Deus faz questão de mostrar que Ele fala também com as mulheres. Glória a Deus, irmãos. Deus fala com as mulheres, Deus ouve a oração das mulheres. Bendito somos nós, homens, entre as mulheres que estão orando por nós. Irmão, quando nós temos como homem uma dificuldade, coisa maravilhosa quando nós temos uma esposa que ora por nós, ou quando nós temos um grupo de intercessão. Nessa igreja, irmãos, é gostoso saber que nós temos um grupo de intercessão que está ali no WhatsApp de plantão. Eu fiz uso semana passada desse grupo de intercessão. Quantas irmãs oraram, estavam dizendo: pastor, nós estamos orando e Deus vai ouvir, Deus vai abençoar. Irmãos, e abençoou mesmo. Eu sou testemunha que em muitos momentos, irmãos, a paz, o consolo veio porque mulheres oraram, homens oraram, intercessão funcionou. Então, essa mulher, Débora, foi colocada como uma juíza. Então, quando o povo de Israel, que até então não tinha rei, eram juízes que julgavam, quando eles tinham uma dificuldade, eles iam lá consultar o seu juiz, e nesse caso aqui, nesse período da história, Débora é quem era consultada diante das dificuldades. E a Bíblia fala, irmãos, que uma das dificuldades que surgiu na história do povo de Deus é no período em que Débora está ali como juíza e como sacerdotisa, intercessora, e de repente o problema era que o povo cananeu, por 20 anos, estava ali massacrando o povo de Israel. E o povo cananeu não era um povinho qualquer. Irmãos, a Bíblia diz que o rei deles chamava Jabim, e tinha um comandante do exército chamado Sísera. Esse homem era perigosíssimo. Pensa num líder militar, pensa no estrategista militar, que tem sob o seu comando 900 carros de ferro. Na época que o povo de Israel nem exército tinham aquelas espadinhas, porque a preocupação deles era cuidar da terra, plantar, colher, porque Deus trazia a paz, Deus é quem lutava as grandes batalhas de Israel. Então eles não tinham um exército como os povos todos tinham, eles não tinham aquelas armas aperfeiçoadas como os outros reis tinham. E o povo cananeu, irmãos, era famoso pela sua periculosidade bélica. 900 carros aparelhados com cavalos e carros de ferro, coisa que na época, irmãos, as espadas nem eram direito de ferro. Tinha muitas espadas em Israel que eram pedaços de pau, eram porretes, eram ferramentas de trabalho que quando precisava usar na guerra, eles transformavam em armas. Mas de repente esse povo, 20 anos humilhando Israel, perseguindo Israel, e o povo orando. Eu não sei quanto tempo faz que tem algum inimigo seu te humilhando. Não importa quanto tempo faz, você está orando. Um vício pode ser um inimigo, não pode? Um vício que você tem que está te dominando, está te escravizando,
está fazendo você gastar dinheiro, você passar vergonha, você perder saúde, tudo por conta daquele vício, seja ele fumo, seja ele injetável, seja ele qualquer tipo de droga. Vício, irmãos, é vício. Vício é uma coisa que você não gosta de fazer, mas você sente que precisa fazer, e depois que você faz, você fica humilhado, você fica envergonhado, você fica arrependido, você fica no prejuízo. Tem vício que prejudica, a maior parte deles, a saúde física. Tem vício, irmãos, como pornografia, que é um prejuízo moral, é um prejuízo mental. Mas a maior parte dos outros vícios, eles trazem um prejuízo físico. Mas se você que tem esse inimigo, está orando, Deus está ouvindo. Israel tinha esse exército cananeu perigosíssimo, mas eles estavam orando. E quando nós oramos, Deus responde. Então o povo de Israel pediu socorro. E com quem que eles foram falar? Nessa época, irmãos, eles foram falar com quem Deus levantou e diz: sempre que essa mulher, Débora, trouxer uma causa diante de mim, eu vou tomar providência, eu vou resolver. Irmãos, graças a Deus que hoje não é mais assim. Graças a Deus que o Senhor Jesus hoje é o intercessor de cada um de nós que está no céu. E apenas Ele disse: todas as vezes que você orar no meu nome, Deus vai ouvir para que Ele seja glorificado. Então, mas naqueles dias não era assim. Naqueles dias tinha alguém que Deus determinou: sempre que Débora orar, eu vou atender. Prestem atenção no que Débora vai orientar. Prestem atenção quando Débora trouxer uma palavra, uma direção, uma orientação. Deus dizia: porque eu vou falar com vocês através da minha juíza, da minha profetisa, da minha sacerdotisa. Eu quero ler com você aqui em Juízes capítulo 4. Vai aparecer a projeção no versículo 7, onde Deus usa Débora para falar com Baraque. O Baraque era um líder de Israel que ajudava o povo nas questões bélicas. Quando surgiam situações de precisar guerrear, precisar defender território, precisar de questões, Baraque era esse líder. Ele não era rei, o povo ainda não tinha rei, mas Baraque era esse que se ponha na frente, que aparecia no cenário e que então ele procurava resolver a questão. Então Débora vai conversar com Baraque. Por quê? Porque Débora começou a orar pedindo misericórdia de Deus para livrar o povo de Israel dos seus inimigos. O versículo diz: Débora então está dizendo em nome de Deus, Deus dizendo: eu vou trazer Sísera. Quem é Sísera? É o comandante do exército cananeu perigosíssimo, um homem belicoso, estrategista militar, comandante de um exército bem equipado. Deus está dizendo: eu vou trazer esse sujeito, Sísera, o comandante do exército de Jabim, até o rio Quizon para lutar com você. Uau! Ele virá com seus carros de ferro e soldados. Uau! Mas eu farei com que você o vença. Ô irmão, que coisa mais linda. Deus fala assim: Débora, chama lá o Baraque. Baraque, Deus falou que vai colocar você frente a frente com o teu inimigo. Com quem? Com Sísera. Ele vai vir contra você com todos os seus carros de guerra. Ele vai vir com você com todos os seus exércitos. Ele vai vir com tudo aquilo que ele já fez de maldade sobre os outros povos, e vocês estão com medo que ele faça com vocês. Ele vai vir contra você. Então, e aí? Mas eu, o que Deus fala? Farei com que você o vença. Aleluia. Deus está dizendo com você, irmão, que está lutando contra o seu inimigo, seu vício, seu inimigo pessoa, seu inimigo finança. Eu vou permitir você ficar de frente com o seu inimigo para que você o vença. Eu não vou tirar o inimigo de você. Eu vou deixar ele olhar nos teus olhos. Você vai olhar nos olhos do seu inimigo e você vai ter a vitória em nome de Jesus. Acho que Deus está falando com alguém. Deus está falando comigo.
Irmãos, quando nós temos dificuldades, muitas vezes nós falamos: Senhor, me livra de passar pelo vale da sombra da morte. Deus fala: não, você vai passar. Mas Senhor, e a minha oração de não deixa? Não, é que quando você passar, você vai sentir que a minha mão forte está te segurando. E você vai sair do vale da sombra da morte com uma história de vitória para contar. Eu passei por isso, e aí? Eu venci. Amém? Declaro sobre a sua vida: essa dificuldade, esse teu inimigo, você vai encará-lo e você vai vencê-lo, porque esta é a palavra do Senhor nesta manhã para você. Quantos dizem amém? Aí lá em Juízes capítulo 4, verso 14, e Débora disse também a Baraque: vá, o Senhor está indo à sua frente. Então Baraque desceu o monte Tabor, seguido por 10.000 homens. Vá, o Senhor vai colocar você de frente do seu inimigo. Ah, é? Não, mas Deus diz que vai te dar vitória. Ah, é? E eu imagino então que ele ficou olhando, então, tá, e agora? Agora vá. Irmãos, você tem orado pelo teu problema. Deus está dizendo: agora vá. Se eu já disse que eu sou contigo, se eu já disse que eu vou te dar a vitória, agora a sua parte é: agora vai, em nome de Jesus. E aí, em Romanos capítulo 16, verso 20, o apóstolo Paulo tem uma palavra tão gostosa para nós nos dias de hoje. Que alguém pode dizer: mas isso aí foi no Velho Testamento. Ok, mas nós estamos com essa palavra do Novo Testamento. Romanos 16, verso 20 diz: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Aleluia. Olha para o seu irmão do lado e fala assim: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos seus pés. Amém? Eu acho que vale a pena repetir de novo, porque é uma promessa. Diga: em breve o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Aleluia, aleluia, bate o pé aí. Deus falou que é debaixo do pé. Mas muitas vezes alguém fala assim: não é exagero, não é otimismo demais, não é ser muito sonhador. Mas eu gosto de pegar a palavra de Deus em alguns pontos e tomar ela na literalidade. Deus não nos enganou, Deus não estava nos dando uma falsa promessa, Deus não estava nos dando uma palavra de conforto, de consolo. Deus estava dizendo: eu já preparei que o inimigo vai ficar debaixo dos seus pés. Mas por que hoje ele está pisando em mim? É só um tempo, mas o lugar definitivo dele, Jesus já preparou, é debaixo dos seus pés. Aleluia. Sabe, irmãos, hoje é dia de eleição, né? Muita gente está aí: Senhor, o que vai acontecer conosco? Como será se ficar esse resultado, aquele outro? Deixa eu dizer uma coisa para você. O que Deus fala sobre colocar ou não autoridades na terra? Lá em Romanos 3 diz que o Senhor é quem põe e quem tira autoridades. Todas as autoridades que estão aí governando sobre nós têm a permissão de Deus. Se Deus permitiu, Ele tem um propósito. E quando Deus diz que nos ama, pode ficar tranquilo, não precisa ter medo do que parece que vai ser mal, porque Deus sabe muito bem reverter em bem. Porque o que vale no fim das contas é o que Deus planejou. É Deus quem põe, e quando Ele quer, Ele tira. Por que Deus põe governantes? Porque Deus precisa deles para governar e pisar na cabeça de Satanás também. Aí alguém fica pensando: mas o diabo também pode usar governantes para pisar na nossa cabeça. Pode, se Deus permitir. Agora, quando Deus permite, você acha que Ele se enganou ou Ele não tem poder? Irmãos, nós somos apenas instrumentos. Eu louvo a Deus quando Deus resolve me usar, porque Ele não precisava de mim, mas às vezes Ele resolve me usar.
Fique feliz quando Deus te usar. Ele não precisaria te usar, Ele é todo poderoso. Mas por que às vezes Ele me usa, Ele te usa? Porque nós, quando sentimos que estamos sendo instrumento nas mãos de Deus, vem dentro de nós um bem-estar interior, vem uma satisfação. E o ser humano, irmãos, ele é feliz quando ele fica satisfeito com alguma coisa, ou que ele fez, ou que ele deixou Deus fazer com ele. Amém? Então, fica tranquilo, ore apenas pelos nossos governantes, aqueles que serão eleitos com a vontade de Deus, serão os que Deus tem para abençoar a nossa terra. Irmão, se Deus escolheu o nosso Brasil para ser o celeiro do mundo, vai continuar sendo o celeiro do mundo, com A ou com B, não importa, amém? Então não entre em questões que revelam fraqueza de fé. Se eu não fizer, se você não fizer, Deus está fazendo. Não é a força do nosso braço, irmãos, não é a força do nosso braço. Apenas eu quero pegar aqui essa oportunidade e ver rapidamente 3 conselhos que nós temos sobre o que fazer diante dos inimigos. 3 conselhos. O primeiro deles é: encare os inimigos sem hesitar. Encare sem hesitar. O que é hesitar? O que é a palavra hesitar? Tem a palavra êxito com EX, que significa vitória. Mas tem a palavra hesitar com HE, que significa vacilar, medo. Vai que não dá. E se não acontecer? E se não der certo? Então, essa dúvida nos faz hesitar. Mas Deus falou assim: Débora, fala para Baraque que ele vai enfrentar o inimigo Sísera, mas fala para ele ir logo, vá. Sem hesitar, sem esse questionamento. Senhor, mas eu ainda não estou muito bem preparado. Eu estou me lembrando aqui que quando Deus falou para Moisés: olha, eu vou usar você para falar com o faraó, para falar para o meu povo ir. Moisés falou: Senhor, mas eu sou meio duro de palavras, e eu sou contigo, eu vou falar no teu lugar. E Moisés foi e falou tão bonitinho, irmãos: o Senhor diz para você mandar o povo embora, esse povo é dele, com aquela autoridade, que não era dele, mas era do Senhor. E quando falou, perguntou: quem está falando isso? O Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Irmão, vá em nome de Jesus. Não é no seu nome, vá no nome de Jesus. Então encare o seu inimigo sem vacilar, encare o seu inimigo sem hesitar, encare o seu problema. Olha só, aqui em 1 João capítulo 4, verso 4, nós temos aqui uma palavra tão carinhosa desse apóstolo, dizendo assim: filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Quem que é maior? Aponta para você: maior é o que está em mim, do que aquele que está comandando o mundo. Você está falando isso com convicção ou é só porque eu estou mandando? Sinta, maior é o Senhor Jesus, que habita no seu coração, desde o dia que você entregou a sua vida para Ele, desde o dia em que você reconheceu que sozinho não dá, eu preciso de ajuda, e a única ajuda que está no céu, em forma humana, de intercessão, é Jesus. Vá em nome de Jesus e pisa nos teus inimigos, mas ora antes. Faça como Débora, ora antes. Não faça nada sem oração. Um outro exemplo, irmãos, que eu quero para que a gente fique incentivado a não vacilar, está lá em Zacarias, quando ele diz: esta é a palavra do Senhor para Zorobabel, não por força e nem por violência, mas pelo meu espírito. Não meça a sua força para decidir se você vai ou não vai. Não meça a quantidade de fé para você decidir se vai esperar ou não pelo Senhor. Não. Vá sem hesitar. Não é a força do braço. Muitas vezes a gente vai fazer um empreendimento, e a Bíblia diz que quando você vai fazer um empreendimento, é prudente você fazer as contas, se o que você tem para gastar dá conta de concluir o que você vai começar, ok?
Mas isso é uma orientação de um empreendimento humano. Uma coisa que se você fizer, tudo bem, se não fizer, também não tem problema, ok? Mas tem certas situações que não é uma questão de se eu quero ou se eu não quero, eu preciso. Você tem alguma situação na sua vida que você precisa? Eu preciso saúde, eu preciso de finanças para resolver aquela questão, eu preciso sabedoria para conduzir o meu casamento, o meu relacionamento com filhos, o meu relacionamento no trabalho, eu preciso. Então, quando nós estamos na situação de eu preciso, irmãos, não meça aquilo que você tem, meça aquilo que Deus tem, e Deus diz que está à sua disposição para usar. Quantos dão glória a Deus? Então eu não sei qual é aquilo que está te prendendo hoje. Por exemplo, o que você está com receio de ir? Deus está mandando ir ao médico, mas eu não vou, porque vai que tem uma notícia ruim lá para mim. Vai em nome de Jesus, o Senhor é contigo. Outro caso, eu estou tentando deixar esse vício já faz tanto tempo, mas eu nem vou começar de novo, porque eu já comecei tantas vezes, eu não consegui, eu não quero fazer fiasco de novo. Vá em nome de Jesus, não é na sua força. Se o Senhor está dizendo para você hoje, eu vou te dar a vitória sobre esse vício, comece hoje aquilo que é a sua parte, depois de você orar em nome de Jesus. Mudar de emprego. Muitas vezes você está incomodado, você tem orado para que Deus te dê a oportunidade, e você está pedindo a Deus uma porta que se abra, e Deus está para abrir a porta, mas você está com medo. Se Deus abrir a porta e o medo dominar o seu coração, para que adianta a porta aberta? Vá em nome de Jesus, não deixa o medo, encare o seu inimigo de frente, sem hesitar. Romper com um relacionamento que não tem sido bênção na sua vida. Muitas vezes as pessoas entram em relacionamentos, e esses relacionamentos começam bem, e depois ao longo do tempo eles começam a deteriorar, eles começam a se comprometer, e você começa a sentir que existe um outro projeto na sua vida, e que aquele relacionamento não está bem dentro do que a palavra de Deus mostra. Que quando nós queremos fazer a vontade de Deus, irmãos, nós vamos para a palavra de Deus. Nós não vamos nos aconselhar com ninguém, nós vamos ver o que a Bíblia fala sobre o assunto. E quando a Bíblia fala sobre o assunto, você pega aquela palavra e você tem que tomar uma decisão, muitas vezes só falta decidir, porque o resto Deus já preparou tudo. E hoje Deus está dizendo, vá, eu sou contigo. Uma outra coisa, começar um projeto novo, um empreendimento. Quantas pessoas às vezes têm um sonho de ter um negócio próprio, mas nunca teve coragem de começar? Deus pode estar dizendo para você, você já orou sobre o assunto, está em paz? Vá, começa, investe, faz, eu sou contigo. Enfrenta esse medo, esse teu inimigo. Você vai viver com isso quanto tempo? Irmãos, 20 anos Israel estava humilhado por causa dos cananeus, porque eles olhavam para o exército deles, e eles viam que não tinha condições, porque o exército cananeu, irmãos, muito treinado, muito equipado, um general, Císera, violentíssimo, um homem perigosíssimo, todo mundo temia ele. Então, 20 anos dizendo, seria tão bom ser um povo livre, mas de repente, Deus chama a Débora, fala para Baraque, vá, chegou o momento, Deus sou contigo, e vocês vão ter a vitória, amém? Mas encara o seu inimigo de frente, pare de fugir dos seus inimigos, daquilo que te aflige. Quantos dão glória a Deus? Diga para você mesmo, eu vou parar de fugir dos meus inimigos. Irmãos, não sou eu que estou aqui para dizer qual é o seu inimigo. O Espírito Santo nesse momento está visitando o seu coração, de você que está nesse culto, o seu coração, você que está assistindo a transmissão, o seu coração de você que vai ainda assistir esse culto pela televisão. Deus está dizendo para você qual é o seu inimigo. Deus está dizendo para você o que é que você tem que romper. Deus está dizendo para você, até quando você vai continuar fugindo ou fujão? Eu sou contigo. 20 anos, Israel humilhado, chegou o momento de uma palavra, vá, porque eu vou te dar a vitória.
Então esse é o primeiro conselho. Mas nós temos um segundo conselho: pense como um vitorioso. Irmãos, aqueles que gostam de jogar uma bolinha, né, já perceberam que muitas vezes você joga contra um time, e aquele time, ele é meio bom, né? Tem a fama de bom, já ganhou de muita gente e tal, e de repente você está lá com a oportunidade de derrotar o time. Se a pessoa entrar dizendo, mas não adianta, quantos anos que a gente joga e não ganha, essa vai ser mais uma derrota. O que você acha? Vai ser mais uma derrota. Quanto tempo, se você olhar para o tempo que você tem sofrido nas mãos do teu inimigo, o tempo que você não tem conseguido vencer esse vício, o tempo que você tem sido humilhado de não começar um projeto novo que Deus tem. Tem pessoas que às vezes têm um chamado de Deus para ser um líder, para avançar numa liderança, num projeto, e ele já está há tanto tempo procrastinando. Palavra bonita, né? Procrastinão. O que é isso? Empurrando com a barriga, deixando para outro dia. Não, qualquer hora eu faço, outro dia chega. De repente, irmãos, Deus está dizendo: pense como um vitorioso na hora que você enfrentar o seu inimigo. Amém? Você vai enfrentar, mas pense como um vitorioso. O que o vitorioso pensa? Já ganhei. Essa é uma questão de tomar posse. Amém, irmãos? Não é assim que o vitorioso pensa? Eu já ganhei. Aí a gente olha para Davi, e Davizinho, um pastorzinho de ovelha com estilingue na cintura, e um gigante de 3 metros de altura com uma espada enorme, olhando para ele e dizendo: ei, mas por acaso sou algum cachorro para você vir com pedra me tacar aqui? Eu sou o campeão dos filisteus, olha a minha altura, olha o peso da minha lança, 70 quilos, só a lança do homem, mais pesado do que o peso de Davi. Davi olha para ele e fala assim: quanta grandeza para cair um belo tombo. O Senhor me deu você nas minhas mãos. E arrumando ali as pedrinhas, e ajeitando ali as pedrinhas no estilingue, e o gigante reino dele: vai, faz logo o que você tem que fazer. Ele falou: calma. E ele virando, ele falou: cara, você acha que você vai acertar uma pedrada em mim? Um homem daquele tamanho, irmãos, todo protegido, ele pensava: uma pedra aqui, se ainda fosse uma lança, uma pedra. Davi estava dizendo: não é possível errar um alvo desse tamanho. Vitorioso, pensamento vitorioso. Não é possível eu errar um alvo desse tamanho. Mas aonde estava a vitória? Deus sabia o ponto a descoberto, e Deus é que ia conduzir a pedra depois que ela fosse atirada. Deus está dizendo para você: vá, mas vá com pensamento de vitória, porque eu sei o que vai acontecer depois que você quiser colocar os pés na água. A água vai se abrir. Amém? Deus está dizendo para você: vem vindo vitória na sua vida, se você orar com fé de que tudo posso naquele que me fortalece. Se você se lembrar que Jesus não nos enganou quando disse: tudo que pedirdes ao Pai no meu nome será feito para que Ele seja glorificado. Pensamento de vitória. Você é um vencedor, você é um vitorioso. Aí a Débora dá uma palavra de incentivo para Baraque, aqui em Juízes capítulo 4, versículo 14. Olha que palavra gostosa eu ouvi. Baraque, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. Uau! Baraque, o general briguento, violento, poderoso, famoso, hoje Deus entregou ele nas suas mãos. Uau! O que você sentiria com uma palavra dessa? Vitorioso? Deus está sendo muito bondoso, está vendo a minha pequenez, está tendo dó de mim, está me dando só uma palavra de conforto, de consolo. Não, é uma palavra de vitória. Meu irmão, Deus está me dizendo para você hoje: palavra de vitória. Toma posse. Vá em nome de Jesus. O Senhor está entregando o inimigo do seu vício na sua mão hoje. O Senhor está entregando o inimigo da sua bancarrota financeira nas suas mãos hoje para vencer. O Senhor está entregando essa doença nas suas mãos hoje para você declarar saúde em nome de Jesus. Mas vá, toma posse, em nome de Jesus.
Creia no que o Senhor diz e não no que o inimigo diz. Aqui em Isaías 43, versículo 13, acompanhe a leitura. Diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, Deus está dizendo, ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Assim diz o Senhor: operando eu, quem impedirá? Essa palavra não queima o seu coração? Deus está falando com você hoje. Deixa eu operar na sua vida, porque operando eu, quem impedirá? Responde aí. Operando Deus, quem vai impedir? Ninguém. Agora, olha que interessante. Essa questão de encarar o inimigo com pensamento de vitória é muito importante. E nós temos na Bíblia vários exemplos. Eu quero te lembrar de um outro exemplo que está lá no comecinho da história do povo, quando Moisés separa os espias e fala assim: Deus falou que nos tirou do Egito para levar para uma terra maravilhosa. Eu quero que cada representante da tribo, 12, vão até lá, entre no meio dessa terra, ande nessa terra, conheça os seus inimigos, conheça aquilo que Deus vai nos dar e traga um relatório. Lá vão então os 12 espias e ficam ali um tempo no meio daquela terra, olham para aquela terra e trazem inclusive um fruto daquela terra, né, um cacho de uva muito grande, e chegam e se põem diante de Moisés. E aí? Qual que é o relatório? Todo mundo é unânime. A terra é boa. Olha, a terra é maravilhosa. Nós até trouxemos um cacho de uva que produz naquela terra. Nós nunca vimos um negócio desse. Precisou 2 homens para carregar esse cacho de uva aqui. E os outros frutos? Mas alguém não olha com pensamento de vitória. Ei, mas vocês viram também o tamanho dos soldados lá? Gigante, gente. Lá tem gigante. O outro fala: então, eu cheguei perto de um deles, lá me senti uma formiga. Tão pequenininho. E Deus mandou dizer que vai dar aquilo tudo para nós. Mas como é que nós vamos resolver essa questão? Os homens lá são muito fortes, são muito grandes, nós somos pequenininhos demais perto dele. 10 relatórios negativos, 10 pessoas que foram lá e não viram a vitória, viram o problema. Até que, irmãos, 2 deles, Josué e Caleb, eles chegam, está aqui em Números 14, eu quero ler para você ver o momento em que eles declaram pensamento de vitória. Verso 7 de Números 14: a terra que fomos espionar é muito boa mesmo. Se o Senhor Deus nos ajudar, Ele fará com que entremos nela e nos dará aquela terra, uma terra boa e rica. Porém, não sejam rebeldes contra o Senhor, não tenham medo do povo daquela terra, nós os venceremos com facilidade. O Senhor está com a gente e derrotou os deuses que os protegiam. Portanto, não tenham medo. Aleluia. Meu Deus está dizendo para você hoje: não olhe para o tamanho do seu problema, mas diga para o seu problema: você vai ver o tamanho do meu Deus. Eu não sei, cada um de nós tem nossas limitações. Não tem problema nenhum de ter isso, tá? Limitado nós somos mesmo. Mas existem alguns momentos em que o desafio de Deus para nós é enxergar que nós somos pequenos, mas entender que quem está em nós é muito maior e que a força que virá sobre nós não depende de nós, depende de uma palavra que foi pronunciada pela boca de Deus, foi registrada nas Escrituras Sagradas, e são milhares de anos que essas palavras são conservadas, intactas, para ajudar a nossa fé hoje. Quantos anos foi dito isso? Valeu para todos que acreditaram séculos e séculos, e hoje vai valer para mim e para você, se você acreditar que a palavra de Deus é viva, é eficaz, é eficiente, é capaz de transformar qualquer situação dentro do projeto que Deus disse para você vai acontecer. Apenas não marque tempo, não marque forma, não queira controlar Deus, não queira dizer: bom, então vamos ver o próximo, vamos ver se acontece isso. Não tem que colocar condições,
Não tem que colocar, não tem que ficar aguardando a aparência. Bom, vamos ver se Deus falou que vai acontecer, então semana que vem já vai ter. Não faça isso, meu irmão. Em nome de Jesus eu te peço. Não coloque limitações em Deus. Não coloque um pensamento humano. Deus diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu não penso como vocês. Vocês pensam de uma maneira onde a razão está envolvida, a emoção está envolvida, a capacitação está envolvida. Deus não pensa assim. Deus, quando olha para alguma coisa, Ele não quer saber se é fácil ou difícil, Ele é todo poderoso. Amém? Deus não quer saber se pode, se já foi feito, como será feito. Deus cria do nada. Você deita doente e acorda são. Sabe, Jesus olha para a mão do homem que está mirrada. Jesus simplesmente fala: estende a mão. Quando Ele estende a mão, na cara de todo mundo, a mão sara. Deus olha para um homem deitado tantos anos numa cama e fala: levanta, pega a cama e vai embora. Não, eu nunca vi alguém doente numa cama, de repente pegar a cama, pôr nas costas e ainda sair carregando a cama. Nunca pôde andar, estava deitado na cama, de Jesus falar: sai, levanta, pega a cama e vai embora. Ou seja, não é para ir embora assim, canhadinho, Jesus mandou ir, né? Vou colocar dificuldade. Não, levanta, dá um salto, pega a cama e põe nas costas e vai embora. Está gerando fé em você, irmão? Encare os seus inimigos de frente, encare os seus, pense como um vitorioso. Esses dois pontos são importantes, irmãos. Encare os seus inimigos de frente sem hesitar, pense como um vitorioso. E agora vem o terceiro e último ponto para a conclusão. Seja guiado em tempo de batalhas. Seja guiado em tempo de batalhas. Aqui em Juízes 4,14 diz: o Senhor está indo à sua frente. Olha para o irmão do lado e fala assim: Deus está indo à sua frente. A ordem é: vá. E agora o versículo é: porque o Senhor está indo na sua frente. Vá porque Deus já foi. Vá porque Deus está abrindo. Aí, irmãos, nós precisamos ter a fé que o salmista tem aqui no Salmos 5, verso 8. Conduze-me, Senhor, na tua justiça, por causa dos meus inimigos. Aplana o teu caminho diante de mim. Olha que fé. Mas o desfecho da história está em Josué capítulo 4. No versículo 15, me acompanha. Quando Baraque apareceu com o seu exército, o Senhor fez com que houvesse uma grande confusão no meio dos soldados e dos carros de Sísera. Baraque é o líder do exércitozinho humilhado de Israel. Quando ele apareceu, quando ele obedeceu, ele chega diante do Sísera, ele encontra então ali os soldados e dos carros de Sísera. Aí Sísera desceu do seu carro e fugiu a pé. Você consegue ver essa situação? Baraque está lá com o seu exército. Deus mandou ir, estou indo. Não sei o que vão fazer, mas estão indo. E de repente o exército inimigo também vem. O exército para. O general famoso, violento, desce do seu carro e foge. O que ele viu? Não sei. Ele olhou um exército de gente que não era exército. Era um juntamento de pessoas. Que o povo de Deus não foi treinado para ser guerreiro, porque Deus era o Deus da guerra deles. Deus era que dava as vitórias. Mas do nada, a hora que Sísera viu o Baraque com os seus soldadinhos, ele desceu do seu carro e rapou fora, fugiu. Verso 16, mas Baraque perseguiu os carros e o exército até Arosete Agogim. Todo o exército de Sísera foi destruído e ninguém escapou. Ei, o que aconteceu? Um exército famoso, bem equipado, carros de guerra, todo mundo fugindo e sendo destruído. Quem que você acha que fez essa obra? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Operando eu, quem impedirá, diz o Senhor.
Então, irmão, Císera era comandante inimigo, ele foge e aí ele se refugia na casa de uma mulher chamada Jael. Ele bate na porta daquela mulher, cansado de fugir, cansado de correr a pé. Ele tinha carro, mas ele desceu do carro, correu a pé. Ele chega cansado. Aquela mulher Jael, irmãos, providência divina. Ela fala assim: o senhor é Císera, o famoso general. Mas estou muito cansado, me deixa descansar, me dá alguma coisa para comer. Ela: não, tudo bem. Ela acolheu ele, deu de comer, deu de beber, arrumou uma caminha gostosa, botou um cobertorzinho em cima dele e ele puxou a palha. Ele dormiu. Quando ele estava no sono mais profundo, aquela mulher foi lá, pegou uma estaca, pegou uma marreta, foi na cabeça do Císera e cravou. A Bíblia contando. Dali a pouco, irmãos, o que acontece? Juízes, capítulo 4, versículo 22. Baraque passou à procura de Císera, e Jael saiu ao seu encontro, e ela disse: venha, eu lhe mostrarei o homem que você está procurando. E entrando ele na tenda, viu ali caído Císera, morto, com a estaca atravessada nas têmporas. E naquele dia Deus subjugou Jabim, o rei cananeu, perante os israelitas, e os israelitas atacaram cada vez mais a Jabim, o rei cananeu, até que eles o destruíram. Aleluia. O grande homem perigoso, irmão, foi morto dormindo por uma mulher. Cadê carro de guerra? Cadê exército numeroso, bem treinado? Tudo destruído. Quem matou o famoso não foi Baraque. Mas Baraque chegou, só contemplou o que Deus fez. Deixa eu dizer uma coisa: ora, Deus te dá vitória sobre os teus inimigos. O que você vai ter que fazer é contemplar a vitória sobre os seus inimigos. É você olhar para aquele vício que te escravizou tantos anos e falar assim: quanto tempo perdido sofrendo com isso, fui livre pelo poder de Deus. É você olhar para aquele lar destruído, tantas e tantas vezes você tentou consertar, não deu certo, mas você orou, Deus deu vitória sobre o espírito de destruição do seu lar, e você toma posse. Queria que os irmãos que tocam venham aqui para frente. Irmãos, o seu inimigo já foi destruído por Jesus. Eu quero que você pense nisso. O seu inimigo já foi destruído por Jesus. É só uma questão de tomar posse. É só uma questão, irmãos, de aceitar ser guiado por Deus nos momentos de luta contra os inimigos. Pensa bem, o que Deus está dizendo para você hoje? Eu só preciso que você ore. Débora orou e venceu os seus inimigos. Josué orou e tomou posse das promessas. Moisés orou e a provisão do céu veio. O que você vai orar hoje? Gostaria que você ficasse de pé. Mas o que você vai orar hoje? O que é que Deus está dizendo para você? Sair daqui com uma decisão, sair daqui com uma convicção no seu coração, sair daqui tomando posse dessa palavra. Essa palavra não foi apenas para gastar o seu tempo, essa palavra é Deus falando com você. Deus tem ouvido as nossas orações. Os irmãos acreditam nisso? Quantas vezes ali no seu quarto, no seu lugar de oração, às vezes ali no seu trabalho, ali no seu banheiro, ali naquele lugar onde você tem sido humilhado, no lugar onde você tem chorado, você tem dito: Deus, o senhor não está vendo não? Eu falei: eu estou vendo, filho. Mas por que esse silêncio? Calma, estou agindo por trás da tela. Nós estamos acostumados a ligar um computador e ter que aguardar um momento, quando parece que nada está acontecendo, até que de repente, o que está por trás da tela foi processado, e a tela se abre, e aí você fala: aconteceu. Eu não sei se você está orando, e Deus está por trás da tela trabalhando, e quanto tempo vai levar para Ele responder? Na linguagem de computador, muitas vezes nós conseguimos diminuir o tempo de resposta de uma máquina, melhorando seu processador, sua memória, o seu sistema de leitura de disco. Coloca ali um SSD e aquilo fica mais rápido.
Mas deixa eu te dizer, esse hardware não está nas suas mãos, apenas o software, a oração. Baixe sua cabeça agora, comece a falar com Deus. O que é que você pode nesse momento falar com o Senhor? Qual é a tecla que você vai apertar agora e que vai dar um comando agora, dizendo para o Senhor: eu creio que esta minha oração está tocando o seu coração, porque Jesus disse que tudo que pedirdes no nome dele seria feito para que Deus fosse glorificado. Irmãos, eu quero apenas dizer para você que essa história de Débora orar e as coisas acontecer, Juízes 5:31 diz: assim pereçam todos os teus inimigos, ó Senhor, mas os que te amam sejam como o sol quando se levanta na sua força. E aí termina dizendo: e houve paz no país durante 40 anos. Houve paz durante 40 anos. Deixa eu te falar uma coisa. Essa tua decisão hoje de colocar a sua dificuldade nas mãos de Deus, de orar na certeza de que Deus vai responder, vai trazer uma resposta para você e aí vai abençoar a tua geração. Essa resposta não é só para você, é para quem você ama também. Você vai abençoar você, o primeiro a comer o bocado, mas muitos comerão desse bocado da tua fé, porque você deu esse passo de fé, orou na certeza de que Deus te dá a vitória sobre os seus inimigos. Amém? Glória a Deus por isso. Eu queria orar nesse momento e você ore comigo. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço, Deus, porque nós temos a tua resposta a todas as nossas perguntas e dúvidas. Eu te louvo, Senhor Deus, porque a Bíblia nos enche de fé quando mostra a história de outros que oraram, aguardaram, confiaram e aconteceu. Pai, hoje é o meu dia, hoje é o nosso tempo, hoje é o nosso momento de orar. Nós estamos pedindo a Ti, Senhor, toma as nossas dificuldades em Tuas mãos. Senhor, eu coloco a minha ansiedade em Tuas mãos. Senhor, eu coloco meus medos em Tuas mãos. Senhor, eu coloco a minha limitação de conhecimento, de saúde, de finança em Tuas mãos. Senhor, eu peço agora que o meu entendimento, melhora o meu entendimento para melhorar o meu relacionamento com pessoas que me cercam, pessoas que me amam, pessoas que estão ao meu redor. Deus, eu quero ser bênção na vida delas. Senhor, que hoje possa ser um recomeço, que hoje nós possamos pela fé, Deus, orar a Ti como estamos fazendo e ter a certeza de que quando nós oramos, o Senhor responde. Eu oro em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Aleluia. Queridos, que Deus te abençoe no entendimento dessa mensagem. Essa mensagem não acaba aqui. Ela vai continuar ecoando no seu coração. Ela vai continuar produzindo resultados. Se você continuar pensando no que Deus falou com você hoje, sobre o poder da oração para vencer os teus inimigos, você terá uma semana de grandes vitórias, para que você seja feliz e Deus seja glorificado. Quantos dizem amém? Amém.